Olá, professores! Olá, pais! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante, que são os brinquedos na educação infantil. Até que ponto eles auxiliam no desenvolvimento cognitivo da criança? Que tipos de brinquedos a gente deve usar para essa fase? Os brinquedos de montar, os brinquedos de controle remoto. Hoje a gente vai abordar esse tema com maior cuidado e espero que vocês fiquem de olho aí. Vamos lá? Para que eu vou colocar meu filho na escola com 3, 4 anos de idade? Só para ele ficar brincando? A gente ouve muito isso dos pais, né? Muitas vezes eles falam que é desnecessário colocar a criança na escola com 3, 4 aninhos. As escolas particulares, eu só vou gastar dinheiro, ele não vai aprender nada, ele só vai brincar. Muitos se enganam, porque é muito importante essa fase para a criança da brincadeira e do brinquedo na sala de aula, pois só assim ela vai conseguir trabalhar muitas formas de cognição, muitas formas de entendimento, de socialização. Então tem muita coisa influenciada nesse meio. Então a criança não vai na escola só para brincar. A brincadeira faz parte de um estímulo onde vai interligar com outras coisas que vão ser muito importantes para o seu filho. Os brinquedos auxiliam nos aspectos cognitivo e motor. Ao brincar, ela desenvolve totalmente a sua personalidade, aquela que ainda está começando a se desenvolver. Um dos princípios da Declaração Universal dos Direitos da Criança diz que toda criança tem direito à habitação, recreação, alimentação e assistência médica. Então, para ver como tudo isso é tão importante, como a recreação, ou seja, as brincadeiras durante a aula, fazem parte de um currículo, fazem parte de um processo de alfabetização e de aprendizagem. A brincadeira é muito mais que uma forma da criança passar o tempo. É através da brincadeira que a criança expressa, na verdade, o que ela não consegue expressar verbalmente. Então, é brincando que ela demonstra o que ela está sentindo, aqueles sentimentos mais ocultos. E a gente começa a perceber a personalidade de uma criança através da maneira como ela brinca. As brincadeiras estimulam desde a saúde mental da criança até a saúde física, porque elas brincam, elas pulam, elas correm, e isso faz parte de todo um processo de brincar, todo um processo da criança lidar com os brinquedos. Então, um dos motivos pelos quais é muito importante brincadeiras e brinquedos envolvendo os alunos dentro da sala de aula na educação infantil é esse. Por mais complexo que isso possa parecer, na verdade, temos que englobar a aprendizagem, a alfabetização, aos brinquedos, a brincadeira e a atividade física, para que a criança consiga desenvolver tanto a parte emocional dela, quanto a parte motora, a parte física. Quando a criança brinca, ela aprende a viver socialmente, se arrisca a conhecer o novo, explora a criatividade e se comunica. Na sala de aula de educação infantil, devem haver brinquedos apropriados à faixa etária deles. Então, pinos mágicos, Lego, quebra-cabeça de madeira, brinquedos pedagógicos que estimulem a criatividade, o desenvolvimento e a coordenação motora dessas crianças. Então, os brinquedos eles têm que ser maleáveis, não pode ser pecinha pequena para que eles não coloquem na boca. Então, tem todo um processo, toda uma preparação para que esses brinquedos sejam adequados a essa criança e não seja um brinquedo perigoso dela poder lidar. Na educação infantil existe o dia do brinquedo. Geralmente é às sextas-feiras, no final de cada aula, onde as crianças trazem brinquedos de casa para poder compartilhar com os colegas, né, brincar. E para eles esse dia é mágico. O dia do brinquedo para eles é como se fosse um troféu por terem feito todas as atividades na semana direitinho, terem entregue as lições para a professora. Então é um estímulo a mais para a educação infantil. É como se eles pudessem trazer um pedacinho da casa deles para mostrar para os coleguinhas. O dia do brinquedo é uma estratégia de planejamento, porque com isso nós podemos ensinar os alunos a compartilharem.
né? Então, eles não ficam egoisticamente, cada um com o seu brinquedo, não. Eles trocam, eles sabem que na hora de ir embora tem que devolver. Então, assim, é uma estratégia que cabe em todo o planejamento, principalmente em educação infantil. Alguns anos do ensino fundamental também é usada essa estratégia, mas nos anos mais para frente, mais adiantados não, porque eles já são bem maiores. Mas até primeiro, segundo ano, há escolas que ainda utilizam esse método do dia do brinquedo porque serve como um estímulo. Puxa, hoje é sexta-feira, hoje eu posso descansar, eu fiz todas as minhas atividades e agora é hora do relax, agora é hora do descanso. Agora, especificamente para a educação infantil, isso é um brinde, assim, é um prêmio porque eles esperam muito por isso e tem mães que relatam que eles ficam a semana inteira escolhendo que brinquedo que ele vai levar na cesta. Então, é bem importante a professora conseguir fazer todo o seu conteúdo, aplicar o conteúdo até um determinado horário, para que tenha esse finalzinho da aula com o dia do brinquedo. Não pode deixar isso passar em branco, porque é muito importante para eles. Para Piaget, a atividade lúdica é o berço obrigatório para as atividades intelectuais da criança. Ou seja, uma criança não consegue crescer sem brincar. Uma criança não tem infância sendo que ela não brincou. Essa é a base para que ela se transforme num adulto feliz no futuro. Ela precisa experimentar, conhecer, sentir, ter novas emoções, fantasiar, como segundo Piaget mesmo dizia, né? É o berço obrigatório, ou seja, é uma coisa obrigatória. A criança tem que conviver com o brinquedo, tem que conviver com outras crianças e tem que brincar. Quando se trata de uma escola sem recursos, né, uma escola de periferia, uma escola onde as crianças não têm acesso a brinquedos, não têm brinquedos para levar de casa, o dia do brinquedo, a ludicidade já fica mais complicado. Há muitas professoras que trazem brinquedos de casa ou que dão um jeito de trabalhar a ludicidade de uma outra forma, com brinquedos montados pelas crianças. Eu já vi casos de professoras comprarem lotinhos de brinquedos usados e levarem do bolso delas, né, para essas crianças não ficarem sem trabalhar a ludicidade na sala de aula. Então, você como professor, nesse momento tem realmente que se desdobrar. O importante é não deixar que essas crianças fiquem sem o acesso ao brinquedo, sem acesso ao brincar. A escola não tem recursos, não tem jeito, os brinquedos já estão desgastados, já estão quebrados. Vamos ver se alguém pode doar, vamos fazer uma vaquinha, né? Vamos tentar fazer com que essas crianças mesmas consigam construir os brinquedos delas, né? Fazer bola, fazer bonequinho de papel, até conseguir realmente o brinquedo em si. Mas, infelizmente, há casos onde a criança não tem realmente esse acesso. E o professor acaba meio que dando um jeitinho brasileiro, né? Dando um jeito e indo atrás desses recursos. Porque é fundamental, principalmente para creche, para educação infantil. É a cereja do bolo. Não tem como a criança brincar sem o brinquedo. A criança que tem acesso aos brinquedos dentro da sala de aula, ela tem mais facilidade de absorver regras, o sim e o não, a hora de parar, a hora de ganhar e perder, aceitar perder. Então é todo um contexto envolvido. Por isso, a tamanha importância do brinquedo na educação infantil. É desde pequena que ela vai aprendendo já esse tipo de regra, esse tipo de definição de jogo. Para que serve o joguinho? Um vai ganhar, outro vai perder, faz parte da regra. Um dia ela vai ganhar, no outro não vai ficar muito feliz porque vai perder. Porém, ela passa a entender qual o significado daquela brincadeira. Ela não está ali brincando à toa, brincando por brincar. Ela vai aprender alguma coisa com aquilo. Ou ela vai trabalhar a lateralidade dela, ou ela vai trabalhar a coordenação motora, o raciocínio, a lógica, a contar. Ali tem algum propósito. Então, por isso que o professor deve realmente aplicar sempre que possível a ludicidade na educação infantil. Fica claro que o professor assume um papel de grande importância na atividade lúdica com a criança, pois é ele que define quando a brincadeira começa, quando a brincadeira termina, que tipo de material que vai ser usado. Então, o professor ele deve observar cada movimento das crianças,
até onde esse brinquedo está sendo propício a elas e como elas estão interagindo umas com as outras através da brincadeira. Um professor proativo que participa das brincadeiras, que brinca junto com eles, como se tivesse a idade deles, é um grande colaborador para que o desenvolvimento desses alunos siga em frente e seja um excelente desenvolvimento no sentido cognitivo e motor. Então depende de você, professor, com as suas mãos, como você vai utilizar esse método do brincar, da ludicidade dentro da sala de aula, para que seus alunos se desenvolvam de maneira produtiva, para que suas aulas também sejam proveitosas. Cabe a você ajudá-los a crescer. E com certeza isso vai acontecer e você terá todos os méritos. Pessoal, só tenho a agradecer a vocês mais uma vez. Muito obrigada por estarem comigo até agora nesse canal, o nosso canal. Eu digo nosso porque todos nós formamos um conjunto de educadores e não educadores que, na verdade, querem compartilhar, receber informações e trocar ideias sobre o processo pedagógico. Agradeço mais uma vez de coração. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, curta, compartilhe, indique aos amigos, porque esse canal ainda vai ser bem proveitoso a todos aqueles que precisarem saber um pouquinho mais sobre o processo educacional. E como sempre, beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo.